Aleluia, glória a Deus. Vocês estão bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Se sentem, fiquem à vontade, vocês que estão aqui e todos vocês que estão em suas casas, sejam bem-vindos à presença de Deus. Que Deus possa estar te alcançando nesta noite por dentro e que você possa estar se oferecendo a Deus como um sacrifício santo, para que Deus possa estar cumprindo, não nele, mas em você mesmo, todas as promessas, porque é tempo de todas as promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas, mas nós sabemos que não depende mais de Deus, mas depende de mim e de você. Amém, amados? É que eu gostaria de começar orando, que é um culto de oração. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, te damos graças pela sua palavra, pela sua presença neste lugar, por tudo que está sendo feito, Pai, e pelo muito mais de você, Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus, Pai, por tudo aquilo, pelas respostas que nós teremos através da sua palavra, em nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Eu gostaria de começar com um texto que está lá em Romanos 6,5, por gentileza, mídia. Aleluia, está escrito, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém, amados? Eu vou falar de intercessão, e para falar de intercessão, nós temos que falar de unidade, unificação. Ninguém faz intercessão sem sentir a dor do outro, sem ter a compaixão. Vocês entendem isso? Então, o que podemos entender que Deus ouviu o clamor do seu povo e Ele fez algo. A Bíblia diz que Ele amou, mas Ele diz que também Ele deu. Jesus, Ele sentiu, Ele se identificou conosco, Ele se identificou com as nossas dores e com as nossas doenças, com as nossas enfermidades. Foi por isso que Ele veio. E nós que temos hoje a vida de Deus dentro de nós, e somos imitadores de Deus, nós temos esse poder também de sentir a dor do outro, mas não somente de sentir, mas fazer como Deus, que não apenas sentiu, mas se colocou no lugar. Amém, amados? Eu estou falando assim para que você dê a oportunidade para que o Espírito Santo ele possa estar gerando dentro de você já uma compaixão, um sentimento. Aleluia. Deus é bom, amados. Em todo tempo, fala, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Deus é maravilhoso. O que podemos ver que Jesus, ele se identificou conosco a ponto de se colocar no nosso lugar. E veja que muitas vezes nós falamos algo, nós queremos ajudar, mas veja que muitas vezes a nossa palavra não tem muito peso quando é simplesmente falada, mas não praticada. Mas quando nós tiramos essa palavra e falamos com a ciência daquilo que nós temos, daquilo que nós somos em Deus, e sabendo
quem nós estamos carregando dentro. E isso é uma responsabilidade de nós pensarmos certo e também de falar certo para que pessoas sejam alcançadas não somente com a palavra do reis, mas com a palavra do Rei dos Reis. Amém, amados? Então, gostaria que vocês abrissem lá no livro de Neemias 1, por gentileza, para que possamos ler um pouco, Neemias 1. Do 1 ao versículo 11, que está escrito assim. Aleluia. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleus, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança, a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos seus filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Mas temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Aqui tem servo que se agrada a temer o nome do Senhor. Nós sabemos que o muro de Jerusalém foi restaurado em 52 dias, mas nós também sabemos que tudo começou na oração, por meio da oração. O que podemos aprender, se estamos falando de restauração,
restauração de muro, nós podemos também falar de restauração de família, nós podemos falar de restauração de casamento, de ministério, de vida, ou seja, de tudo. Mas veja que tudo começou naquele lugar que se chama local de oração. No local de oração você vai obter favor de Deus, você vai obter favor dos homens, e essa resposta virá em menos tempo, assim como foi com ele. Você vai ter favor a ponto de Deus mandar pessoas para que somem com você. Esse é o mesmo Deus que foi com Neemias. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem e hoje, será para todo sempre. Esse é o mesmo Deus que estava lá, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É esse Deus que te trouxe aqui para que você pudesse ouvir essa palavra, para que o Espírito Santo pudesse aguçar dentro do seu coração que nada é impossível quando se tem um Deus grande, um Deus temível, um Deus que realiza coisas impossíveis. Um Deus que realiza sonhos em menos tempos. Aleluia! Veja que nessa coisa vemos que muitos se levantaram, mas saiba que quem está em você é Deus. Se Deus é contigo, quem será contra você? Pode se levantar o sambalate da vida, não é páreo para Deus. O maior habita dentro de você. Aleluia! Glória a Deus. Vamos também para Êxodo 32, do 30 ao 35. Êxodo 32, do 30 ao 35, nós vamos ver algo tremendo. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, se não risca-me. Peço-te do livro que escreveste. Veja, Moisés estava inteiro com aquele povo. Eu nunca vi ninguém falar isso na Bíblia, só Moisés. Ele arriscou toda a sua eternidade por causa daquele coração ligado àquele povo, amado. Intercessão, sabe, ela gera dentro de você compaixão, a compaixão de se colocar no lugar do outro. E foi assim com ele: se não perdoar este povo, então risca o meu nome. Ele tinha ciência que ele estaria riscado longe de Deus por toda eternidade, mas ele não abriu mão das suas convicções, daquilo que ele veio fazer, daquela tarefa que ele tinha. Você tem alguma tarefa na sua casa, na sua família, de ser um bom filho, uma boa mãe, um bom servo, um bom empregado? Quando você tem essa convicção dentro de você, que você sabe que você está certo, você fala como Moisés falou. Mas olha, para falar como Moisés falou, não se arrisque não, viu? Não se arrisque. Eu te aconselho, não se arrisque. Aleluia.
Veja que não é somente uma simpatia, que simpatia a pessoa fala, mas só que depois esquece, mas empatia não. Empatia você fala e você vai em frente e luta juntamente com aquela pessoa. Você toma o lugar do outro e enfrenta. Isso não é ser simpático, não é uma simpatia, é uma realidade dos filhos de Deus. É essa. Outro versículo que eu gostaria que vocês me colocassem lá em 2 Samuel 11, do 6 ao 16, para que possamos entender uma história que eu não queria, mas eu vou trazer para que vocês possam entender. Aqui está falando de Davi. Então enviou Davi mensageiro a Joabe, dizendo: manda-me. Urias, o heteu Joabe, enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou: este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa. Vamos parar um pouco. Aqui está falando daquela passagem que Davi se interessou pela esposa do soldado. Veja que Davi, ele queria se livrar do soldado, mas veja que o coração do soldado estava ligado nas suas funções e nos seus companheiros. Veja que muitas vezes na intercessão você vai ter momento de sacrificar, muitas vezes noite de sonos, convites, passeios. Veja que ele estava ligado naquela batalha e o coração dele não se permitiu fazer aquilo que estava no coração do rei. Ele foi fiel naquilo que ele veio fazer, e ele não vacilou, mesmo sendo morto, ele não vacilou. Então, eu trago essa passagem para que vocês possam meditar. Ele ouviu a palavra falada da boca do próprio rei, mas a compaixão pelo povo foi maior. A compaixão pelos seus amigos foi mais real, foi mais forte, porque ele nem desceu para se deitar com a sua esposa, mas sim ele ficou do lado de fora. Amado, não se importem, mesmo enquanto
os seus inimigos estão tramando contra você, não se importa, faça e haja segundo a verdade, pela verdade. E foi por essa verdade que o nome desse rapaz está escrito hoje. Urias rejeitou os manjares, o presente do rei, para que ele pudesse estar aqui hoje sendo escrito, aquele que teve compaixão dos seus amigos, dos seus soldados. Ele tinha posto o seu coração naquela batalha, e não era legal eu vir para minha casa deitar com a esposa, se beneficiar, enquanto os meus irmãos, sabe, estão lá fora sofrendo. Não. Isso é intercessão, amado. É não pensar só na nossa realidade, mas pensar na realidade do seu próximo. Muitos falam de Davi, mas esse agiu com misericórdia, esse agiu com compaixão, mesmo tendo a sua vida ceifada, mesmo sendo posto na frente de batalha para morrer inocentemente, mas Deus o justificou. Saiba que quem te justifica é Deus. Não são pessoas, é Ele quem te justifica. Aleluia. Mateus 9, do 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. E então lhe dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos, ainda continua sendo poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Veja que nessa passagem, Jesus, ele se compadeceu do povo. Ele se identificou. Eu trago essa passagem para mim e para você. Tem muitas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. E muitos, sabe, estão querendo se suicidar, pessoas novas, jovens de 16 anos, de 20 anos, eles querendo se suicidar por causa de namorado, por causa de homem. Eles não sabem que eles têm Jesus Cristo como referência. Mas quem é que vai falar para eles, se não somos nós? Somos nós que vamos falar para essas pessoas que a referência deles não são pessoas, mas a referência dele é Jesus nas pessoas. Vocês entendem isso? E muitos morrem por causa de mulher, por causa de homem, morrem. E perdem até a salvação por causa disso. Ei, mas veja que Jesus ensinou o seu povo a ir e pregar essa palavra. Ei, ele te libertou para um bom propósito. A Bíblia diz, e foi falada domingo, que se o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente você é livre. Você é livre para escolher bem. Você é livre para escolher certo. Você é livre para ter um futuro em Deus. E com Deus e não fugindo dele. Você é livre para fazer boas escolhas.
Isso é intercessão também, que quando nós vemos e percebemos que a nossa família, que os nossos irmãos, sabe, estão perdidos, enlaçados nesse laços de confusão, e que não é de paixão, mas de confusão. Nós ficamos meio que com compaixão por dentro. Pai, abre os olhos do entendimento dele, para que ele possa ver, para que ele possa ouvir, e para que ele não possa cair. É dever nosso, amado. A Bíblia diz em Gálatas que é dever nosso de ter gemidos inexprimíveis para que nós possamos ver novos nascimentos, para que novas pessoas venham crescer na graça, no conhecimento. É dever daqueles que conhecem mais um pouco, se colocar nesse lugar de realizações, nesse lugar de construção, que é o lugar da oração, é o lugar que se obtém resposta, é o lugar aonde as correntes de Satanás são quebradas da vida dos nossos jovens, é através da igreja, a igreja triunfante. Aleluia. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sorte. Veja só, essa passagem está falando que Jesus estava pendurado numa cruz e ele orou pelos seus algozes, seus inimigos. Isso é compaixão, amado. É compaixão de ver que aquelas pessoas futuramente eles iriam para o inferno, mas se dependesse dele, não. Ele orou. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, assim como nós sabemos. Mas fulano, ele sabe bem, não, mas a palavra, não, amado. Mas tem vezes que os olhos do entendimento estão tão fechados, a mente está cauterizada, não sabe, está vendo que a Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo, mas é dever nosso de bater, olha, que o Espírito Santo, ele possa estar se manifestando na vida de muitos carpinteiros, nesta noite batendo na porta. Ei, o carpinteiro está batendo na sua porta, ele quer consertar a sua vida, ele quer te trazer para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E quem são os carpinteiros? É a igreja, é eu e você que somos os carpinteiros, que com a unção do Espírito Santo nós podemos despedaçar todos os jugos. Aleluia. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabe que quando você já gastou todas as suas alternativas, ainda sobrou ele. E você sabe que ele é páreo duro. E você sabe quem é ele? É simplesmente por aquele que ressuscita pessoas. É aquele que realiza coisas impossíveis. Você sabe que você
não precisa fazer um WhatsApp para Ele. Ele está aí dentro de você, Ele está tão pertinho de você e Ele quer essa parceria. Aleluia, Pai, nós te louvamos, nós te damos graças. Graças pela sua palavra que foi falada. Graças, Pai, graças pelos corações, pelas mentes, Pai, que estão dispostas a ouvir e a aprender e a colocar em prática a sua palavra nesta noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Pai, para que todos aqueles que estão em situação de risco, Pai, sabem colocar a sua salvação em xeque. Nós intercedemos em nome de Jesus. Abre os olhos do entendimento deles, Pai, para que eles possam entender. E que no lugar que ele está, Pai, ele já foi tirado. Nós atravessamos agora, Pai, em nome de Jesus, e nós quebramos essas correntes desses pés agora em nome de Jesus. E nós declaramos os seus ouvidos livres para ouvir de Deus. Nós confundimos as falácias de Satanás nos seus ouvidos. E nós abrimos esse canal da verdade espiritual para que essa palavra possa se tornar realidade. E você possa sair daí hoje para uma nova realidade em Deus. A sua igreja clama, Pai. A sua igreja clama. Quando não há mais palavras para se orar, quando não há mais nada para se dizer, a sua palavra diz que temos o Espírito Santo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, nós só podemos estar dispostos para isso, para essas ações, e para que ela seja correspondida através da sua igreja. Toca nos corações, Pai, em nome de Jesus, toca.